Voltamos a abrir espaço para a análise à crise política no país. Estão connosco os comentadores da RTP António Costa Pinto e Pedro Sousa Carvalho. E também o advogado Carlos Pinto de Abreu e o politólogo Eduardo Pereira Correia. A todos muito boa noite e obrigado por estarem no 360. Eduardo Pereira Correia, estamos ainda a ver estas imagens do presidente que disse que foi dar um passeio, saiu do Palácio de Belém. Não resisto a perguntar-lhe como é que um politólogo analisa um momento destes, e sabemos que o Presidente já fez já proporcionou este episódio noutras ocasiões, mas falou aos jornalistas. Hoje não falou. Boa noite. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa já nos habituou, infelizmente, a esta banalização da função presidencial. É um hábito do Presidente da República fazer estas visitas ao exterior, muitas vezes, para sentir a população, sentir de que forma é que os jornalistas estão a falar sobre algo que se passa naquela altura. Na minha opinião, aquilo que nós estamos a assistir hoje, ou seja, este caso jurídico, um caso grave, como o professor falava ainda agora, que é um caso excepcional e um caso, esperemos, raro na política, mas na política internacional também. É a primeira vez, porque eu hoje ouvi em vários órgãos de comunicação social falar que é a terceira vez que o Partido Socialista coloca o país em eleições antecipadas. Eu estou plenamente em desacordo com essa visão. Acho que nós não podemos juntar a este caso, nem o caso, por exemplo, de António Guterres, que não teve nada a ver com isto, e muito menos o caso Sócrates. Porque o caso Sócrates era uma questão completamente diferente. Aliás, a questão que levou José Sócrates a estar preso já não era primeiro-ministro. Portanto, não se colocava. Isto é uma questão totalmente diferente. Nós estamos a falar de alguém que era primeiro-ministro e que o cargo dele é colocado em causa, em grande parte, por parte da banalização da função de soberania que tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa criaram nos últimos tempos. O que nós vemos é um primeiro-ministro que criou impunidade dentro do seu próprio governo, não fez as remodelações que devia ter feito em tempo útil, foi avisado pelo Presidente da República que as devia fazer, não as fez. O Presidente da República, nós temos que nos lembrar que há 2 ou 3 dias nós estávamos a discutir casos de Presidente da República que se teria feito uma cunha por causa de uns remédios. Ou seja, tudo isto começava a trazer para a política nacional casos uns atrás dos outros que só eram ultrapassados por novos casos. Todos eles ficavam nas nossas memórias durante aqueles dias que eram ultrapassados por outros casos. E isso tudo numa figura política que é António Costa, que muito experiente. Sim, António Costa foi, politicamente, um dos melhores gestores políticos dos últimos anos. Repare, como político conseguiu dar ao país uma estabilidade que era importante. Mas essa estabilidade deu-se ao custo de não fazer reformas difíceis, por exemplo, deu-se pelo custo de criar aquilo, como eu estava a dizer, de uma impunidade total dentro dos seus ministérios, de não castigar ministros, de não fazer aquilo que era expectável por parte de um primeiro-ministro, que era dizer, não, é necessário fazer uma remodelação, uma reforma. Já estar a pensar num cargo europeu? Não, eu penso que António Costa fez isso, perdoe-me a expressão mais sincera possível, por inércia, por total inércia, porque não queria arranjar problemas. Porque António Costa tinha um leque muito pequeno dentro do Partido Socialista já para governar. E, portanto, não queria criar mais anticorpos. Aliás, como Pedro Nuno Santos acabou por ser um dos grandes anticorpos que ele criou. Eduardo Pereira Correia, nos próximos dias terá de tomar decisões muito importantes para o país. O que é que terá o Presidente em conta depois, na quinta-feira, para tomar essa decisão? Desde logo, além do que já falámos aqui, também as situações dos partidos, do PS, neste caso, da reorganização do Partido Socialista. Pode-se ter isso em conta, esses timings? Neste momento é o tempo do Presidente. Obviamente que o Presidente, eu comungo da opinião que já foi aqui dada, eu penso que o Presidente da República vai avançar para aquilo que é a dissolução da Assembleia. Não me parece que faça sentido outro exercício de protelar ou alterar com um governo provisório ou um governo de sua iniciativa. Eu penso que nada disso vai fazer sentido nesta altura. E isso significa que as eleições serão o mais rapidamente possível? Sim, eu penso que ele fará a dissolução da Assembleia. Nós teremos mais ou menos eleições a seguir ao Natal, por volta do meio de janeiro, final de janeiro. Seria aquilo que seria expectável, ou seja, o país tentava ultrapassar isto o mais rapidamente possível, porque depois daí das eleições até o resultado eleitoral para tomar posse ainda demora algum tempo, portanto,
seria acelerar mais rapidamente, mas eu penso que o professor Costa Pinto fez aqui uma nota que eu acho que deve ser destacada, que vai ser interessante nós percebermos no dia a seguir a irmos para uma campanha eleitoral, qual vai ser o mapa que se vai apresentar. Isto é um caso judicial com a queda de um primeiro-ministro em Portugal. Há um partido que vai cavalgar com este discurso no processo eleitoral. E há um partido que vai ganhar bastante terreno com este discurso, que foi um primeiro-ministro que verdadeiramente foi apanhado num caso judicial. Reparem, há uma semana ou duas, este era o debate no Parlamento. Muito rapidamente, quem favorece? Que partidos favorece mais? O Partido Chega, obviamente, será o Partido Chega que vai ter um destaque muito grande, sobretudo no discurso, a aproveitar este caso. Agora, o que é interessante, como o professor Costa Pinto dizia, era perceber que número é que isto vai representar depois no eleitorado. Porque aparece logo à cabeça, o Chega é efetivamente o partido que mais vai beneficiar com estas eleições. Sim, porque era aquele que apontava estes casos de corrupção e estes problemas. É uma bandeira Claro. E, portanto, agora que resta-nos ver é que de que forma é que o mapa parlamentar se vai desenhar a partir daqui. Porque aquilo que são, nós não podemos esquecer de uma coisa, aquilo que são os dados que nós temos do eleitorado de há uma semana não vão fazer sentido daqui a uma semana a seguir. Ou seja, a ideia de que o PSD não cresceu ou não avançou, ou que o PS tinha uma maioria absoluta, tudo isto vai esvair-se neste momento. E, portanto, daqui a uma semana, as sondagens serão totalmente diferentes do que nós tínhamos no Até passado. porque a liderança do próprio Partido Socialista Claro. será diferente. Eduardo Pereira, Carlos Pinto de Abreu, Pedro Sousa Carvalho e António Costa Pinto, foi um gosto tê-los aqui todos nesta noite. Obrigado.